É esse aqui? Não. Não, é Esse. esse vai ser Tá. no solar. Fica à vontade. Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Prazer muito grande estar com os irmãos nessa noite, conhecendo, já conhecia num café da manhã, esta igreja, pela ordem de pastores de Parnamirim. Mas é um prazer estar convosco hoje à noite, com essa responsabilidade, irmãos e irmãs, de trazer a reflexão da palavra de Deus para todos nós que aqui estamos. Eu vim com a minha esposa, eu sou de João Pessoa, na verdade, e minha esposa é de Campina Grande. Eu pastoreei 14 anos em João Pessoa, a Igreja do Nazareno, pastoreei lá cerca de 3 igrejas, e no início de 2002, a nossa liderança aqui nessa região nos convidou para pastorear uma igreja muito jovem, uma igreja que estava nascendo há 2 anos, 3 anos, a igreja lá em Nova Parnamirim, Igreja do Nazareno Zona Sul, que é conhecida lá no nosso meio por Nasa Sul. E nós oramos a Deus e sentimos direção de Deus de vir para a Nasa Sul. Pastoreei 15 anos a Nasa Sul, de 2002 até 2017, mas em 2017, por uma questão de família, minha mãe estava muito enferma, há 3 anos e meio, de um Alzheimer que estava lhe consumindo a vida, e eu senti uma responsabilidade imensa de voltar e cuidar da minha mãe naquele momento. Eu sou filho de pais presbiterianos, nós somos 7 filhos e são 6 mulheres, só tem eu de homem no meio dessas 6 mulheres, e a minha família, por causa dessa saúde, minha mãe, ela exerceu uma influência muito grande em todos nós. Minha mãe era professora, poetisa, educadora, e todos nós saímos professores. E aí, quando ia lá, meu pai dizia: meu filho, se você estivesse aqui, as coisas seriam mais fáceis de resolver. Ele, um ancião, e eu com o coração um momento muito difícil. Eu resolvi voltar para a nossa cidade, e a gente passou 2 anos em João Pessoa, cuidando dela, dele, ajudando nas coisas e pastoreando a igreja, onde eu comecei meu ministério. Mas minha mãe faleceu em 2018, e a mesma igreja que nós pastoreamos em Nova Parnamirim, o pastor que estava me substituindo, entregou o ministério. Em janeiro de 2019, a igreja nos convidou para voltar. Nós oramos e sentimos direção de Deus de voltar. Nossas filhas se sentem mais potiguares do que paraibanas, e a gente sentia muita falta das meninas, e a gente voltou, então, está desde 2019 lá na Igreja Nazareno Zona Sul. Irmãos, tudo que eu falo hoje é praticamente anotado. A gente vai envelhecendo e a memória, que era tão boa como no passado, começa a falhar. Eu queria dizer algumas coisas iniciais, e tudo isso que eu vou dizer inicialmente, ela já faz parte da introdução daquilo que nós iremos, com a ajuda do Espírito do Senhor, vos trazer nessa noite. Primeiro, eu me sinto muito feliz e à vontade para falar num momento como este. Eu destaco aqui 3 coisas por causa dessa felicidade, por estar à vontade. Primeiro, como o pastor Paulo disse, ele tem sido um amigo, nós criamos uma identidade, são coisas de que Deus faz, né? Desde o primeiro momento que o pastor Paulo chegou na ordem de pastores, criamos uma identidade. Eu me lembro que o café que foi promovido aqui foi o tempo que eu mais conversei com ele, e eu falei para ele da minha raiz presbiteriana. Eu sou neto de presbiteriano, fui criado na igreja presbiteriana em Cruz das Armas, João Pessoa. Inclusive, se Deus permitir, daqui a uma semana, eu vou estar com os meus amigos de infância, celebrando 60 anos da UMP, dessa igreja que eu cresci e saí de lá com 20 anos de idade, 22. Então, assim, eu me sinto muito à vontade por estar em vosso meio, pelas minhas raízes e pelas raízes da minha esposa, porque toda a família da minha esposa também, eles são presbiterianos. Os pais da minha esposa já estão com o Senhor, o pai dela faleceu esse ano, mas todos eles de origem presbiterianas e congregam em igrejas lá
em João Pessoa. A terceira coisa que eu coloquei aqui, amados, é que eu sei que esse é o momento que eu entendo e eu encaro isso todas as vezes que vou a uma plataforma e ocupo um púlpito. É um momento de muita responsabilidade ser um transmissor, um pregador, um arauto da palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que, para mim, sempre é muito apaixonante, eu posso dizer a vocês, falar sobre a Igreja de Jesus, falar para a Igreja de Jesus e sobre a Igreja de Jesus. E aí eu já entro no segundo ponto dessa parte introdutória. Eu quero dizer algumas coisas para vocês que eu faço questão de dizer. Primeiro, eu amo ser pastor da Igreja do Senhor. Eu amo demais. Eu sou pastor pela imensa graça do Senhor há 33 anos. Fizemos agora em janeiro. Hoje nós conversávamos sobre isso. E assim eu tenho visto colegas desanimados, eu tenho visto colegas deixando o ministério, deixando o pastorado, por causa das lutas, por causa das dificuldades ministeriais. Eu vejo colega falando mal da vocação, falando mal do ministério pastoral, mas eu amo ser pastor. Eu poderia ser outras coisas, eu penso, inclusive. Tive uma carreira bancária, e fui bancário durante 11 anos, e eu deixei a carreira bancária exatamente para estar no ministério full-time, em tempo integral. Então, eu amo ser pastor. Segunda coisa que eu faço questão de dizer aos irmãos essa noite, nesse segundo ponto, eu amo a Igreja de Jesus Cristo. Amo demais. Eu amo servir numa comunidade, irmãos, de fé. Eu costumo dizer que depois do nosso lar, eu entendo e vou repetir isso, a igreja para mim continua sendo o melhor lugar para nós estarmos. Eu não tenho dúvidas disso e é preciso que nós entendamos isso. Eu amo caminhar com pessoas ao meu lado, que eu chamo carinhosamente de irmãos, e sei que eles são meus irmãos. E nesse sentido, me entristece muito e angustia o meu coração, principalmente nesses últimos anos, ver a noiva do Senhor Jesus ser atacada por todos os lados, como ela vem sendo atacada. Inclusive por pessoas que antes serviam conosco, antes estavam em nossas fileiras, mas deixaram as nossas fileiras. E hoje essas pessoas, elas vivem apontando as falhas de líderes, apontando as falhas das suas denominações, apontando as falhas das suas comunidades locais, publicamente hoje, inclusive, com os adventos das plataformas digitais. Hoje, qualquer pessoa vai lá e bota qualquer agressão, qualquer desabafo. Na verdade, as plataformas digitais parecem que se tornaram lugar de desabafo, verdadeiros divãs em termos psicológicos para algumas pessoas. E essas pessoas, elas vivem expondo as falhas e as patologias, por assim dizer, da igreja em todos os ambientes. Amados, deixe-me dizer uma coisa. Eu considero o tempo que nós estamos vivendo, se você não acha assim, eu penso que você talvez seja uma exceção, mas talvez seja um dos piores momentos que nós vivemos em termos de igreja. Na verdade, eu vou mais além, eu penso que não são os piores momentos em termos de igreja. Eu penso que nós vivemos os piores momentos em termos de mundo mesmo. Nós vivemos uma guerra cultural sem precedentes, eu não quero falar sobre isso aqui nessa noite. Nós vivemos uma guerra filosófica, nós vivemos uma guerra social. Os irmãos sabem dessa guerra que nós estamos vivendo. Então, ela não se situa apenas na esfera da espiritualidade, ela não se situa apenas na esfera da igreja, mas ela está em todas as áreas, em todas as esferas, irmãos. Nós não podemos dizer que nós não estamos vivendo dias difíceis. Eu sei que as Escrituras Sagradas, elas apontam para as adversidades e dificuldades que nós haveríamos de ter nos últimos tempos, nos últimos anos. Eu sei que tudo isso está previsto, prescrito, mas nós somos humanos e nós estamos vivendo ainda
dentro dessa fragilidade humana. E eu penso que nós, muitas vezes, nos deparamos com tantas coisas que nós, mesmo com tanta vivência e com tanta experiência, e por mais que a gente julgue ter um grau e nível de espiritualidade superior, eu penso que muitas vezes nós podemos ser pegos de sobressalto. Nós podemos olhar como e ver como as coisas estão sobremodo e sobremaneira difíceis. E quando eu olho para a igreja, e você pode não concordar comigo, mas pondere no que eu vou dizer, eu poderia apresentar várias falhas da igreja, ou aquilo que nós julgamos como falhas da noiva do Senhor. E aqui, irmãos, eu não estou para discutir as coisas com profundidade, obviamente, mas a gente vive um momento, eu creio que você vai concordar comigo, que eu considero um dos piores momentos da igreja em termos de nominalismo. Anteriormente, nós que somos criados na igreja, que temos vida dentro da igreja, nós não ouvimos falar muito de nominalismo dentro da igreja. Parece-me que hoje as pessoas chegam à igreja não por conversão, não por regeneração, mas parece-me que elas chegam à igreja por adesão. E nós entendemos que a igreja não tem adeptos, a igreja não é uma associação. A igreja tem convertidos, pessoas que foram regeneradas, alcançadas pela graça de Deus e que tiveram as suas vidas transformadas. Vivemos um mundo, hoje, em termos evangélico-cristão, ou do movimento evangelical brasileiro, profundamente nominalista. Eu olho para a igreja dos nossos dias também e vejo um profundo culto às personalidades. Esse culto às personalidades na igreja brasileira, ela é sem precedente. Nós vivemos numa igreja de ícones. Nós vivemos numa igreja onde as pessoas realmente estão na idolatria de personalidades, de pessoas, às vezes de pregadores, às vezes de cantores. Parece que nós tiramos o Senhor Jesus, eu estou dizendo nós, de um modo generalizado. Por favor, não se sinta acusado, ressentido nesse momento, mas eu falo de uma forma geral. Talvez essa não seja a sua realidade. Eu estou analisando de um modo superficial e geral a igreja brasileira. Eu vejo também, amados, que nós vivemos um momento de frieza e mornidão em muitas comunidades. Minha esposa ela tem uma memória brilhante, eu digo ela todos os dias. Denise tem uma memória antiga excepcional. E ela, por causa da sua memória antiga, ela é muito saudosista. Talvez se eu tivesse a memória antiga dela, eu fosse também saudosista. Mas nós muitas vezes nos lembramos das coisas da nossa infância, da nossa fase de adolescência, da nossa fase de juventude, nas igrejas que nós nos criamos. Eu me lembro de eventos que eu vim aqui da igreja presbiteriana, eu creio que eu tinha 16, 17 anos, não a conhecia, e teve um congresso do presbitério, daquela turma jovem aqui, lá no bairro das Rocas. Eu me lembro que o doutor Augusto Nicodemos, ele era quartanista do seminário, para os irmãos terem noção. Ele foi dar uma palestra sobre santidade, chegou com um monte de livro lá, e aquela sumidade, aquela cabeça acadêmica que já demonstrava como seria o seu futuro. Mas eram muito jovens, eram jovens alegres, jovens que cantavam nos nossos retiros, todas aquelas coisas. E hoje, eu e Denise, a gente começa a lembrar dessas coisas do passado e a gente já não vê tanto entusiasmo nas pessoas. A gente vê uma frieza generalizada, a gente vê uma mornidão generalizada. E parece-me, amados e amadas, que esse tempo pandêmico que nós passamos de 2 anos, parece que ainda acelerou mais, ainda trouxe mais frieza e mornidão para as igrejas. As pessoas não querem voltar mais às suas comunidades de fé, elas parecem que se acostumaram a estar em suas casas, assistindo culto online, assistindo às transmissões das suas igrejas, e não tem mais a vida comum, não tem mais a vida comunitária. Eu penso que nós vivemos um tempo difícil nesse sentido. Eu penso também, amados, e eu creio que você vai concordar comigo, que nós vivemos um tempo de profunda crise doutrinária, de profunda crise teológica, e coisas absurdas são feitas, meus irmãos, para que a Escritura Sagrada seja adaptada aos ideais de alguns pregadores, aquilo que eles pensam, aquilo que eles desejam. Cada dia parece surgir uma nova moda teológica e doutrinal no Brasil. Finalmente, amados e amadas, eu vejo também, queridos,
que nós vivemos, o que eu posso dizer, uma crise de ética e de santidade em muitas igrejas. Eu olho para gerações antigas e vejo como os nossos antepassados, os nossos pais e nós mesmos, outrora levávamos o evangelho tão a sério. E coisas que hoje as pessoas costumam dizer que não são pecados, elas aceitaram com esse relativismo cultural absurdo em nossos dias. No passado, nós olhávamos e dizíamos, isso nós não fazemos, isso nós não praticamos, porque isso vai contra a santidade de Deus, isso vai contra as Escrituras e o propósito de Deus para a nossa vida. Mas, apesar de tudo isso que nós falamos, percebemos, eu não tenho dúvida, queridos e queridas, que isso não autoriza ninguém a escrachar a igreja publicamente e, além do mais, incentivar outras pessoas a saírem de suas fileiras. Nós estamos tendo um censo agora em 2022, esse censo deveria ter sido feito em 2020. O censo de 2010, talvez vocês não analisem censo, talvez eu seja uma das únicas pessoas, talvez que analise resultados de censo, não. Mas eu analisei o resultado do censo de 2010 em termos espirituais, religiosos no Brasil. Obrigado, querido. E um índice assustou aqueles que são considerados estudiosos da ciência da religião, ou do movimento evangelical brasileiro, que as pessoas que diziam ter fé, mas que não participavam de nenhuma igreja local, eram aproximadamente 4.500.000 pessoas, ou 5 milhões de pessoas, isso em 2010. E já era, segundo os entendidos, o quarto ou quinto maior grupo de cristãos da nossa geração, aqui no Brasil, em nosso tempo. Eu fico imaginando, em 12 anos, e principalmente depois da pandemia, o quanto esse número não irá crescer. Pessoas que não mais se congregam em comunidades de fé. Elas dizem e fazem parte de um movimento que nasceu na Europa, depois chegou nos Estados Unidos, chamados de fé sem pertencer, fé sem pertencimento. Eu tenho fé, mas minha fé é privada, minha fé é individual, minha fé é minha fé, ela é privativa. Eu não necessito de comunidade para expressar a minha fé e viver a minha fé. E essas pessoas que têm saído cada vez mais influenciam outras pessoas a sair da igreja. Esse é um tempo difícil. Mas, irmãos, eu sempre lembro, eu disse a vocês ainda há pouco tempo atrás, eu sempre tenho repetido e vou continuar repetindo, a igreja que eu pastoreio pela graça do Senhor. Depois do nosso lar, a igreja continua sendo o melhor lugar para nós estarmos. E quando eu falo isso, eu sempre me lembro, eu já decorei muitas frases de alguns autores, mas 2 frases dessa eu guardei mesmo. A primeira é de Philip Yancey, um autor que eu admiro. No livro dele chamado Maravilhosa Graça, ele diz uma frase que eu nunca esqueci. Ele que foi criado numa igreja segregacionista, racista, em Chicago. E ele, como jovem, disse que teve muito problema com essa igreja, porque essa igreja não permitia negros em seus cultos. E ele disse, às vezes eu ia para fora da igreja, e às vezes eu voltava para a igreja. Eu ia para fora da igreja porque eu brigava, não aceitava as coisas da igreja, mas voltava depois para a igreja. E ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Saí da igreja muitas vezes porque achei pouca graça nela e fui para o mundo. Mas saí do mundo e voltei para a igreja porque no mundo não tem graça nenhuma. Às vezes é melhor estar num lugar onde há pouca graça. E aqui eu não falo da graça de Deus. Porque o livro de Philip Yancey fala, acima de tudo, da graça que pode haver mútua entre nós. Mas é melhor estar dentro dela do que estar lá fora, porque lá fora não tem graça nenhuma. Tem um outro autor que eu gosto muito, chamado Evan Lutzer, num livro dele chamado De Pastor para Pastor. Ele compara a igreja à Arca de Noé. Pastor Paulo, recentemente, numa das nossas reuniões, fez essa comparação. Evan Lutzer diz, eu imagino como era fedorenta a Arca de Noé. Eu imagino os excrementos dentro daquela arca. Aquela arca fedia. Às vezes, diz Evan Lutzer, não sou eu que estou dizendo, a igreja fede.
Mas ele diz uma coisa interessante: mesmo fedendo, é melhor estar dentro dela do que lá fora, porque lá fora só tem tempestade. Por isso que eu digo, irmãos, depois do nosso lar, eu espero que o seu lar seja um lar abençoado e os membros dessa família possam ter prazer de estar no seu lar. Amém? Mas depois dele, e a sua primeira igreja, o melhor lugar para nós é isso aqui, amados. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, eu não vim aqui falar sobre problemas da igreja. Sinceramente, diante de Deus, eu vim com o coração aberto para falarmos nessa noite, se o Senhor nos ajudar, com a assistência do seu Espírito, sobre uma das igrejas que eu considero modelo, e que talvez os pastores que aqui estão também considerem, e os irmãos. Uma igreja exemplar, que possa encher o nosso coração de esperança, que possa encher o nosso coração de alegria, e que a gente possa, analisando essa igreja, ou pelo menos uma porção de um texto paulino a ela, a gente possa estar convictos de que, apesar de todas as lutas, de todos os problemas que nós possamos enfrentar enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja do Senhor, Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo, ele é o Senhor da igreja. Jesus Cristo, ele é o dono da igreja. E como eu costumo dizer, os membros da igreja que eu pastoreio, eu fico dizendo para eles assim, vou dar spoiler, eu já sei o final dessa história. Amém, porque o cristianismo, a fé cristã, nós já sabemos o final da história. E o final da história é glorioso para mim e para você. O final glorioso nos espera. Eu queria te convidar a abrir a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Pastor Paulo não me disse quanto tempo eu tinha, né? Mas eu imagino que o culto começou às 7, deve terminar umas 21 horas. Certo, pastor? Para não fazer como um amigo meu, né? Que foi pregar na igreja, fui pregar lá. Eu disse, quanto tempo eu tenho? Ele disse, o tempo que você quiser. Agora, quando dá 9 horas, o povo vai embora. Se você quiser ficar pregando para eles aí, pode ficar para os bancos. Mas de 9 horas eles vão embora. Mas não se preocupe, irmãos. Eu vou tentar ser conciso, prometo aos irmãos. Minhas filhas e minha esposa já me ensinaram que na igreja que eu pastoreio, elas dizem, não fale isso, porque você nunca cumpre, né? Mas tentarei, confesso aos irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 1, a partir do verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando vocês em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vocês e por amor de vocês. Com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vocês repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.
E eu penso, amados e amadas, que obviamente nós estamos lendo apenas um trecho dessa carta, que presume ser a primeira carta do apóstolo Paulo, mas o desafio é a gente ler as duas cartas e as outras cartas do apóstolo Paulo, mas em especial para nossa reflexão nessa noite, essa carta. Eu penso que ela pode nos servir de modelo, um modelo de igreja viva, um modelo, sim, de uma igreja muito viva, um modelo de uma igreja que eu posso dizer profundamente operosa, uma igreja missional, que exerce a sua missionalidade a serviço e a causa do reino e do Rei Jesus Cristo. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre a plantação dessa igreja, porque eu compreendo que os irmãos têm boa compreensão já que essa igreja foi plantada e que se ela se tornou um modelo, conforme nós podemos dizer, um padrão para todas as outras igrejas. E eu penso, amados, obviamente, eu estava dizendo na última reunião nossa, que nós vivemos uma crise, segundo os entendidos sociais e culturais, uma crise de paradigmas, uma crise de modelos. Eu penso que nenhum de nós pode dizer que a gente passa por essa crise, porque nós temos a Escritura Sagrada que para nós é padrão. Nós temos Jesus, nós temos o texto bíblico que nos mostra o caminho, que nos norteia para aonde nós devemos andar e como nós devemos agir. Então eu posso dizer que essa igreja, a despeito dela ter sido plantada há 2.000 anos atrás, ela continua sendo exemplo para a nossa geração. O interessante é que Lucas, o médico amado, ele nos revela em Atos capítulo 17, que Paulo plantou esta igreja pregando por 3 sábados consecutivos. Vocês devem saber disso. Às vezes, eu já vi aqueles estudiosos de plantação de igreja, de revitalização da igreja, como o vosso pastor, né, que estuda sobre isso, e que veio aqui também para a revitalização dessa comunidade, de como esse trabalho do apóstolo Paulo de plantação, como ele foi tão bem sucedido, de como ele teve um êxito tão grande, e nós vamos falar um pouco sobre isso também nessa noite, né? De modo que essa igreja, que foi plantada, por assim dizer, em 3 sábados que ele pregou na sinagoga daquela cidade, essa igreja, ela se torna uma igreja viva, ela se torna uma igreja poderosa, como eu vos disse, uma igreja sinalizadora do reino de Deus. E conforme o texto diz, ela se torna modelo para todas as outras igrejas da região. Aí, irmãos, quando eu chego a uma conclusão e uma aplicabilidade logo de início, e eu chego à conclusão que quando Deus se manifesta com o seu poder, a igreja se fortalece com rapidez. Eu creio nisso. Quando Deus derrama o seu poder, os crentes se permitem ser visitados pelo Senhor com seriedade. Nós entendemos que Deus fortalece essa igreja com muita rapidez. E a gente fica impressionado que Paulo prega apenas 3 sábados, mas isso foi suficiente para produzir uma igreja profundamente transformadora da sua geração, influenciadora do seu tempo. E nós queremos dividir essa preleção em 3 partes. A primeira parte é uma plantação poderosa. A segunda parte é uma fé operosa, amorosa e esperançosa. E a terceira parte é um testemunho exemplar. Então, repetindo, a primeira parte que nós vamos nos deter é uma plantação poderosa. A segunda é uma fé operosa, amorosa, esperançosa. E terceiro é um testemunho exemplar. Isso aqui tudo, esse conjunto, a meu ver, e nós poderíamos acrescentar outras coisas, os irmãos fiquem muita vontade para depois ruminar ainda mais essa exposição. E quem sabe acrescentar outras características dessa igreja.
para efeitos pedagógicos mesmo nossos, irmãos, para efeitos didáticos, nós vamos nos centrar primeiramente na plantação. E para a plantação, nós vamos usar o verso número 5. E eu queria te convidar para que a gente lesse junto esse verso número 5, onde o apóstolo Paulo, de modo muito resumido, ele diz como é que essa igreja foi plantada. Se nós queremos mais detalhes, obviamente temos que ir em Atos, e temos também que ir aos documentos de plantação da igreja e da história da igreja. Mas vamos ler o verso 5, vamos lá, todos nós juntos? Porque, amém, irmãos? Vamos lá? Porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. É assim que Paulo mostra como foi a plantação, como ele chegou nessa cidade, como ele plantou essa igreja. Eu queria, meus irmãos, novamente, para efeitos didáticos nossos, dividir esse texto em 3 partes. Quando Paulo fala em palavras, quando Paulo fala no poder do Espírito e quando Paulo fala na sua plena convicção. Para nós entendermos como é que essa igreja foi plantada. Para nós entendermos um pouco como a sua plantação influenciou a sua vida depois, o seu fortalecimento, a sua influência, a sua missionalidade. Veja que o apóstolo Paulo diz que não chegou aquele povo apenas, diz que, interessante, nós não temos tempo para fazer isso, mas você perceba que ele chama nosso evangelho, né? Isso é curioso, inclusive, para os estudiosos. Ele fala, o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras. E às vezes eu vejo um ou outro expositor, ou mesmo estudioso, fazendo confusão. Quando dizem assim, olha, Paulo está dizendo que as palavras não importam. O que importa é o poder de Deus. O que importa é o Espírito Santo de Deus. Então esse negócio de palavra, muita palavra, isso não importa. Muita gente, eu já vi gente dizer isso. Mas não é o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que o evangelho não chegou tão somente em palavras. Quando ele está dizendo tão somente em palavras, ele está dizendo que ele usou palavras, mas não usou somente as palavras. É isso que ele está dizendo. E o que nós entendemos, quando nós analisamos o texto, é que Paulo, sim, ele usou métodos inteligentes para apresentar a Jesus Cristo por meio das Escrituras Sagradas. Nós vemos Paulo fazer isso em Atos 17, quando de modo muito inteligente, ele está ali naquele Areópago e ele consegue falar a linguagem daqueles homens que são filósofos, epicureus, estoicos, e estão ali discutindo sobre filosofia, e ele consegue transmitir o evangelho. Mas ele teve que usar argumentos, ele teve que usar palavras. Mas Paulo entendia, amados e amadas, que não dependia apenas da sua própria habilidade, não dependia apenas da sua eloquência, não dependia apenas da sua sabedoria. Nós não podemos transformar a apresentação do Evangelho, a pregação do Evangelho, num lindo discurso. Eu já ouvi expositores fazerem lindos discursos, mas o coração não aquece. A alma não se acende. No final você fala, que coisa tremenda, linda. Esse cara falou brilhantemente. Ele foi eloquente, ele usou palavras difíceis. Eu nem entendi direito o que ele falou, mas foi lindo. Que adianta ser lindo se não atinge a alma e o coração? A pregação do apóstolo Paulo não foi um simples discurso intelectualizado, acadêmico. Eu não estou aqui desprezando a intelectualidade e a academia. Gosto muito de John Stott, quando ele diz que a espiritualidade não significa dizer que ela abomina a intelectualidade. Ele diz isso quando ele comenta Atos dos Apóstolos, dizendo que quando os primeiros discípulos eles estão cheios do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, o registro que Lucas vai dizer a respeito dessas pessoas cheias do Espírito Santo, a primeira coisa é que eles estavam aos pés dos apóstolos para aprender a doutrina dos apóstolos.
Eles não se deixaram se encantar por um momento estático, um momento de sobrenaturalidade. Mas eles foram para os pés dos apóstolos aprender a palavra de Deus. Paulo está dizendo, eu estive no meio de vocês, mas não apenas com palavras. Palavras são importantes, muito importantes. Inclusive, as palavras hoje precisam ser contextualizadas. Nós sabemos disso. Nós que pregamos hoje a palavra de Deus, eu tenho falado isso para a minha equipe pastoral, eu tenho dito isso à minha esposa, hoje mesmo eu conversei com ela sobre isso. Eu estou tentando pregar de um modo que eu nunca preguei na minha igreja, eu já preguei esses últimos 3 sermões de um modo, eu senti o impacto que foi na igreja, eles não são acostumados com aquele tipo de pregação, eu prego expositivamente e de repente eles olharam assim, ficaram estupefatos, porque eu comecei a pregar narrativamente. De vocês aqui que são presbiterianos, quem conhece Emílio Garófalo, que é de Brasília, sabe que ele prega narrativamente. É um desafio muito grande. Pregar contando história. No Dia dos Pais eu preguei sobre o pai da parábola do filho pródigo, que foi contando a história. O povo ficou. Minha tradição é wesleyana. E na pregação, meus irmãos dizem amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Mas naquele domingo não teve um amém, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, será que esse povo está entendendo? Eu preguei contando história. Então, estou dizendo isso, irmãos, porque hoje a gente sabe que a contextualização ela é extremamente fundamental. Obviamente, nós não devemos e não podemos nos dobrar totalmente àquilo que a cultura do nosso tempo impõe. Mas também a gente precisa entender que nós vivemos em gerações diferenciadas. E que dificuldade é ser pastor nessa geração? Com essa idade. Pastorear para a gente da geração X, Y e os milênios. Que dificuldade. Que dificuldade, irmãos. Mas Paulo, ele diz, eu não estive somente em palavra no vosso meio, mas sobretudo no poder do Espírito Santo. Aleluia. E aqui eu creio que é uma grande diferença. A palavra vem do grego dynamis, energia divina, poder que vem de Deus. Não é o poder do homem, não é a retórica do homem, não é a sua oratória, não é o seu conhecimento acadêmico, meus irmãos e minhas irmãs. Se fosse, nós sabíamos que muitas igrejas talvez estivessem superlotadas, mas eu conheço, irmão, vocês não têm noção. Eu fui aqui, os homens da nossa igreja fazem trabalho com homens em processo de recuperação. E todo primeiro sábado do mês nós vamos em lugares diferentes, em centros de recuperação cristãos. E oferecemos cursos para os homens em recuperação. Eu levo a palavra, a gente leva a equipe de louvor, só homens da nossa igreja. E vocês não têm noção das experiências que eu tenho tido. Eu fui num centro de recuperação desse que eu vi o líder, irmãos, uma simplicidade. Ele não sabe falar direito, mas ele contou alguns testemunhos. Ele disse, irmãos, eu não sei ler, diga aí, mas quando eu abro a Bíblia eu leio. Jesus do céu. Esse homem começou a falar de Deus, e quando eu olhei para os machos da minha igreja, estava tudo chorando. Uns 12 camaradas comigo, eu digo, olha mesmo, os cabas tudo das Forças Armadas, velho. Tudo daquele machão. E o menino que nem sabia falar direito, mas falando debaixo do poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. O evangelho não consiste somente em simples palavras. O evangelho é o poder de Deus que trabalha no coração do pecador. Às vezes a gente se engana. Nós pregadores achamos, irmãos, quantas vezes eu me enganei com isso? E oro para que Deus trabalhe sempre no meu coração, de que não é a minha retórica, não é a minha oratória, não é o meu conhecimento, não é. É o poder de Deus atuando no meio das pessoas, louvado seja o seu nome. É isso que Paulo está dizendo. E talvez esse seja um dos segredos da plantação daquela igreja. Paulo sabia que nenhum método era por si suficiente e eficaz para alcançar os corações dos perdidos. Paulo sabia que ele dependia totalmente do poder do Espírito Santo. E eu posso dizer, amados, que a verdadeira pregação consiste na atuação de Deus, através do seu Espírito. Se não for assim, são meras palavras de entendimento humano.
tem que ser o poder de Deus. Agora veja que Paulo diz, finalmente, em plena convicção. Ele diz não somente em palavras, mas sobretudo no poder do Espírito Santo e em plena convicção. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Paulo era convicto do poder da mensagem que anunciava. A própria Escritura diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E nós temos que continuar crendo que é o poder de Deus para a salvação. Eu não sei as vossas igrejas, mas a comunidade que eu pastoreio, com essas comunidades, elas são, desculpa a expressão que eu vou usar agora, irmãos, nós vivemos uma guerra muito grande nos maiores centros, como nós estamos em Nova Parnamirim, quase em Natal. E os irmãos sabem que eu nunca vi, eu sou de João Pessoa, mas eu nunca vi uma cidade tão contagiada por igrejas da moda como a cidade de Natal. Desculpa, viu, irmão? Não estou agredindo a nossa capital. Mas os irmãos sabem o que eu estou falando. Nasce uma igreja, chama todo mundo vai para lá. Aí daqui a 2 anos nasce outra igreja. Irmãos, nesse tempo que eu estou aqui, o que eu já vi de modismo de igreja. E aí, muitas vezes, a própria comunidade que você pastoreia, porque é uma comunidade urbana, ela começa a pressionar, principalmente a galera jovem, quando começa a ver novidades, fumacinha, não sei o quezinho, luzinha piscando, tal, aquela coisa toda, para papai, começa aquela coisa, né, da pressão. O povo acha que o que vai atrair os crentes é uma luzinha piscando, é uma parede preta. Irmão, nada contra essas coisas não. Se tem alguém aqui que é a favor disso, Deus te abençoe. Mas não é isso que vai mover o coração do crente. Não é isso que vai trazer convicção ao pecador. O que traz convicção é o poder de Deus, é o evangelho do nosso Senhor. É isso que traz convicção. Eu tenho dito domingo após domingo aqui, não vai abrir mão. É púlpito, é evangelho, é pregação da palavra, é plena convicção. É plena convicção. Me lembro que anos atrás, estava no retiro de jovens na Lagoa de Alcaçuz, tinha um grupo de jovens conversando, planejando um evento evangelístico. E eu me aproximei, fiquei ouvindo, ele disse, não, a gente pega um trio elétrico, vai para a Ponta Negra, começa a cantar MPB, começa a cantar Chico Buarque, começa a cantar Djavan, para atrair o povo. Quando o povo vier, a gente diz que é evangélico. Eu digo, eita, meu Deus do céu. Eu disse, que isso? Vocês apelando para coisas seculares, mundanas, para atrair o pecador, é a graça do Senhor que atrai, é o poder do Evangelho de Deus. Prega o Evangelho. Paulo está dizendo em plena convicção. E aí eu gosto de citar uma frase do teólogo e do comentarista William Hendricks, quando ele diz, a convicção é o efeito imediato da presença e do poder do Espírito Santo nos corações dos embaixadores de Deus. E às vezes, sabe, irmãos, eu vejo alguns pregadores pregando em algo, parece que ele nem acredita no que ele está dizendo. Não sei se você já viu esse tipo de pregador. O cara está pregando sobre o Evangelho, mas parece que ele mesmo não acredita no que ele está dizendo. Ele prega sem fé, prega sem convicção. Paulo está dizendo, eu estive entre vocês com convicção, em plena convicção. Isso não é apenas uma convicção gerada nos corações humana, é uma convicção de Deus. Paulo sabia o que estava anunciando, Paulo confiava naquilo que estava anunciando. Eu já ouvi o que eu vou falar agora, usando-se personagens diferentes. Sinceramente, eu não sei, eu fui em busca da verdade, e a última que eu vi agora foi que o filósofo deísta David Hume, ele foi encontrado correndo, salvo engano, pelas ruas de Londres, e uma pessoa cruzou com ele e disse, corres para onde com tanta pressa? E ele disse, eu quero escutar Charles Rutherford pregando. Aí a pessoa se surpreendeu e disse, mas você não acredita nas coisas que ele prega? Mas o David Hume, que era deísta, disse, mas eu gosto de ouvi-lo, porque ele fala com muita convicção aquilo que ele crê. Nós precisamos de homens que falem assim. Meus irmãos, plena convicção. Mas aí, amados, nós vamos para o segundo ponto. Eu falei de primeiro,
Isso são alguns pontos da plantação dessa igreja. Agora nós vamos ler, e eu peço sua ajuda também para a gente ler o verso número 3 agora. Vocês viram que didaticamente a gente foi para o 5, por uma questão de ordem mesmo, de plantação, agora vivência dessa igreja. Leia comigo o verso número 5, nós chegamos ao meio do sermão, são 8 horas e 34 minutos, eu vou conseguir chegar lá, graças a Deus. No meio do sermão, amém, amados? Você pode estar pensando, falta pouco, glória a Deus. Vamos lá, verso número 3, recordando-nos, vamos lá todos nós? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Semelhantemente, como nós fizemos no verso 5, onde nós pegamos o verso para falar da plantação, analisando 3 expressões paulinas, nós vamos fazer a mesma coisa com a ajuda do Senhor e do seu Espírito, para que a gente entenda agora a vida dessa igreja. Como é que era a vida dessa igreja? Como é que Paulo exalta essa igreja? Tem algo que marcou o coração e a memória desse apóstolo. E a gente fica pensando, né? As igrejas que ele se relacionava, as comunidades que ele plantou, os irmãos que ele se relacionava. Imaginem quantas pessoas e quantas comunidades. Mas ele diz que ele se lembra dessa igreja. E algumas coisas nessa igreja foram tão marcantes que Paulo fixou em sua memória, em seu coração. E nós queremos citar essas 3 coisas aqui. A primeira coisa que Paulo cita é que aquela igreja, ela tinha operosidade da fé. Ele diz, eu me lembro, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que aquela igreja tinha uma fé que produzia obras. E a gente tem que lembrar, amados e amadas, que a obra, ela resulta da fé. Nós sabemos que alguns estudiosos, quando eles falam a respeito dessa operosidade aqui, das obras nesse texto, há uma discussão sobre a que obras Paulo se refere. Eu não quero ficar dizendo, fulano pensa nisso, cicrano pensa nisso, beltrano pensa naquilo, porque os vossos pastores, eu creio que eles vos ensinam a esse respeito. Mas eu creio, pelas leituras que eu fiz nos meus estudos, que se refere às boas obras que todo cristão deve fazer e à pregação ou propagação do Evangelho. Eu digo isso porque há 2 grupos de pensadores que se dividem. Uns deles dizem, Paulo está falando quando ele diz operosidade da fé, ele fala apenas da propagação do Evangelho. Há outros teólogos que dizem, não, Paulo está falando das boas obras que devem acompanhar todos os crentes. Eu sou de um terceiro grupo, que creio que Paulo está falando tanto das boas obras que devem acompanhar os crentes, como também da propagação do Evangelho, que me parece está mais, digamos assim, centrado no contexto do restante do capítulo e de todo o corpo da carta. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês, quando eu falo de operosidade da fé, eu creio no que vou dizer agora com toda a minha força. Eu creio que quando uma pessoa, ela crê verdadeiramente em Jesus, quando ela realmente é alcançada pela graça do Senhor, quando ela é convertida, eu creio, amados, que essa pessoa, ela passa a ser operosa no reino de Deus. Eu creio que a salvação conduz ao serviço. Eu já citei a vocês aqui nessa noite John Stott, que é um teólogo anglicano, que eu admiro bastante. E John Stott diz, não somos salvos pelas obras, e todos nós sabemos disso, somos salvos pela graça, mas somos salvos para as boas obras. Que nós saiamos daqui com esse pensamento. Não é uma pregação de evangelho social, isso é heresia. Mas nós temos que entender, amados, que muitas vezes, por causa daquilo que muitos estão pregando sobre teologia da missão integral, teologia não sei de quê, evangelho social, muitas vezes nós nos retraímos e deixamos de fazer
aquilo que todo cristão deve fazer, as boas obras. Porque se nós lemos Efésios capítulo 2, nos encantamos com aquilo que o apóstolo Paulo diz, o que Deus fez em nós, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas geralmente a gente para pelo versículo 10, mas esquece do versículo 11, quando Paulo vai dizer, nós somos feitura deles, gerados e criados para as boas obras, que de antemão ele preparou. Aí a discussão, que obra é essa novamente? Os crentes gostam de discutir, né? Mas nós olhamos da palavra de Deus e nós vemos que nós somos chamados, irmãos, para sinalizar o reino de Deus, para pregar, sim, pregar o evangelho. Pregar o evangelho, propagar o evangelho. Se você me perguntar, pastor, o que é que você vê? Qual é a sua predileção? É pregação ou boas obras? Eu disse, irmão, é a pregação. Boas obras não vai salvar ninguém. Eu pastoreei uma igreja lá em João Pessoa, que a gente tinha um trabalho com crianças, ligado à Compassion, com a Missão Internacional, com 200 crianças. Eu nunca esqueço do presidente da Compassion Brasil, quando ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia, tem grupos aí, eu não vou dizer o nome hoje por questão de ética. Os irmãos sabem disso, eu creio que os irmãos estão gravando a pregação. Mas tem grupos aí que fazem muito bem a obra social. Como a gente trabalhava com criança, ele dizia assim, encher a barriga de criança para mandar para o inferno, tem muita gente que faz isso. A gente quer alcançar o coração da criança. A gente quer alcançar. A nossa igreja tem um trabalho numa comunidade chamada Toca da Raposa. A gente atende mais ou menos, agora cresceu muito o número de crianças, está chegando a quase 30, todos os sábados de manhã, com os jovens da nossa igreja. E lá, o evangelho é pregado. O evangelho é anunciado da forma para a criança e para o junior, mas é anunciado, ele é pregado. Não é apenas para atrair a criança com o lanche, que eles ganham lanche, mas antes do lanche tem a palavra. Então, meus irmãos, nós sabemos o que fazer. Nós somos chamados para sermos operosos na obra, meus irmãos e minhas irmãs. A operosidade não é apenas a propagação do evangelho, mas não podemos esquecer que nós somos gerados para as boas obras em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu me lembro, amados, que antes de ir para João Pessoa, em 2017, a igreja, e eu não estou dizendo isso aqui, irmãos, pelo amor de Deus, para aparecimento. Que Deus sonde o meu coração. Mas eu me lembro, Júnior e João, meus amigos, do quanto a nossa igreja atuava em trabalhos missionais. De como a gente atuava. A gente atuava lá na orla de Ponta Negra, atendendo os ambulantes. Um grupo da nossa igreja trabalhando com o projeto Ela, que é um projeto de meninas em prostituição. Outro grupo no hospital, um grupo de palhaços. Outro grupo plantando igreja. Outro grupo na feira de Alecrim com a banca, pregando o evangelho numa banca na feira. Nunca vi um negócio daquele, os irmãos da igreja quiserem, vão embora. Eram 6 ou 7 trabalhos assim, amados. A igreja viva, se mexendo. Eu ia com os homens, naquela época, para o centro de detenção prisional em Nova Parnamirim. Era onde ficavam os estupradores do RN. Eles eram mandados para lá. E todo sábado de manhã nós tínhamos 5 homens da nossa igreja tocando violão, pregando o evangelho, tentando assistir aqueles homens párias da sociedade, excluídos da sociedade, mas que eram alvos da graça de Deus, e alguns se converteram. Teve uma época que tinha 30 homens para batizar, e a Secretaria de Segurança Pública não deixou a gente batizar. Uma igreja operosa. Operosa. Pregando o evangelho, mas também fazendo a boa obra. Mas o apóstolo Paulo, queridos e queridas, ele diz que não esquece da abnegação do vosso amor. É isso que ele diz. Esse é o segundo ponto. Ou seja, Paulo está dizendo que aquele amor que aquela igreja tinha produzia serviço. E é interessante que a palavra que Paulo usa aqui para abnegação é trabalho exaustivo. E isso está profundamente relacionado ao ponto anterior que eu falei para os irmãos. Enfatiza o cansaço que decorre da utilização de todas as energias da pessoa. Aí eu vi certo comentarista dizer,
mas o sofrimento pelo nome e causa de Cristo também pode se colocar sob o título de trabalho motivado pelo amor. Nós podemos até sofrer, mas no nosso coração há alegria. Aleluia. E como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, nós evidenciamos nosso amor por Cristo, por aquilo que fazemos por Ele. Nós demonstramos amor ao próximo, não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. É assim, amados. Não apenas com palavras, mas com atitude concreta de serviço. Falar eu te amo é muito fácil, irmãos. Mas o conceito cristão de amor não é de palavra, mas de ação. Se você diz que ama, faça. E Paulo finalmente diz que se recordava daqueles irmãos por causa da firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. E aí eu posso dizer, amados, que eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que aquela igreja vivia, por assim dizer, com a cabeça no céu. E eu penso que um pouquinho diferente das igrejas em nossos dias, que parece que vivem em uma realidade de que o céu é na terra. Estão tão presas ao materialismo, ao consumismo, à busca pelo prazer chamada de hedonismo, que parece que viver na terra é a melhor coisa do mundo e esqueceram o porvir. Aquela igreja, conforme Paulo vai dizer aqui em toda aquela carta, e nós sabemos disso, ela estava servindo do mundo, mas ele aguardava a glória do céu, a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela, conforme Paulo diz, era uma esperança firme. Não havia espaço para as dúvidas. Alguns já duvidam que o Senhor Jesus Cristo vai voltar ou não. E conforme alguns dizem, essa expressão pode ser traduzida por paciência triunfadora. Ou seja, a perspectiva do texto é que mesmo diante de todas as provações e lutas, havia naquela igreja uma viva esperança de que Jesus Cristo iria voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que tem confortado o meu coração nesses dias. De tanta luta, tanto sofrimento para mim e para minha esposa. Que nós temos passado. Encheu o coração da esperança de que o melhor ainda está por vir. E diferentemente do que a maioria da comunidade evangelical brasileira pensa, o melhor não é um carro novo que virá, não é uma casa nova, não é isso, não é aquilo. O melhor é a eternidade que nos aguarda. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela igreja confiava que Jesus Cristo ia voltar. Louvado seja o seu nome. E finalmente, amados, nós chegamos ao último ponto. Estou no horário. O último ponto é um testemunho exemplar. Se no primeiro ponto nós falamos da plantação, se no segundo nós falamos da operosidade daquela igreja, da vivência daquela igreja, da vida daquela igreja, nesse último ponto, Paulo vai mostrar que aquela igreja tinha um testemunho exemplar. Oh, amados e amadas, como nós precisamos de igreja que tenha um testemunho exemplar. Em primeiro lugar, é interessante vermos de que aquela igreja, ela imitou a Paulo, imitou os seus missionários. Paulo vai dizer isso, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo, olha só, no verso 6, com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, aleluia. Aquela igreja tinha Paulo e os seus amigos plantadores como modelos, como paradigmas, mas não apenas isso. Eles tinham também o Senhor Jesus como modelo. E eu disse a vocês que falam de crise de modelos em nossa geração, crise de paradigmas em nossa geração. Não, amados. Esse povo secular, mundanizado, secularizado, é que tem crise de paradigmas. Nós não temos crise de paradigma. Nós temos a palavra, nós temos Jesus Cristo. Podemos olhar para a palavra, podemos olhar para Jesus. Eles são os nossos modelos. Aquela igreja olhou para as pessoas certas. Nós precisamos olhar para as pessoas certas.
Em segundo lugar, queridos, aquela igreja, ela se tornou um modelo para toda a sua região. Aleluia. Veja que ela não apenas se tornou um modelo olhando para Paulo, os plantadores e Jesus, mas eles foram mais adiante. Eles se tornaram um modelo para todos. Paulo vai dizer aqui, verso 7, de sorte que vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia, Acaia. Ele começa a dizer, se repercutiu, o que a palavra fez no vosso meio e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, de como vocês são influenciadores. É interessante isso que Paulo vai dizer. Olha, porque vocês deixaram os ídolos e vocês se converteram a Deus, verso 9, para servirem a Deus vivo. Aleluia, uma igreja modelo. Todo mundo olhava para aquela igreja e dizia, é uma igreja modelo. É uma igreja padrão, uma igreja influenciadora. Uma igreja que deixou marcas. A impressão de Cristo na vida de outras pessoas, de outras comunidades. Quando nós estávamos vindo para cá, nós viemos de mais longe hoje. Eu conversava com minha esposa no carro, e ela dizia, Zinho, ela me chama de Zinho, nossa igreja precisa impactar ainda mais o nosso bairro. Nós temos esse trabalho com as crianças da toca, mas nós precisamos, temos com os homens, temos irmãos que trabalham em hospitais, mas nós precisamos impactar mais o bairro. Nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos sinalizar mais o reino de Deus. E eu disse, é verdade, querida. E essa igreja, ela se tornou modelo para todas as outras igrejas da região. E esta igreja, que as nossas igrejas, se tornem modelo para todas as pessoas que estão à nossa volta e para as outras comunidades de fé. Eu termino, irmãos, com pelo menos 5 aplicações. Primeira delas, diante de todas as dificuldades que a igreja enfrenta em nossos dias, temos que continuar crendo que Jesus é o Senhor da igreja. E tudo está em suas mãos. Você crê nisso? Segundo lugar, devemos compreender que fomos salvos não por obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Em terceiro lugar, em meio às lutas e provas, altos e baixos, a igreja deve, com a assistência da graça de Deus, manter viva a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto e penúltimo lugar, devemos compreender, amados, que dependemos do poder do Espírito Santo de Deus para realizarmos a sua obra. Sabe, amados, eu tenho lido muito sobre o Espírito Santo. Faz parte da minha tradição. Inclusive, eu estou fazendo um curso agora de nível acadêmico que, nesse último ano, eu só estudei sobre o Espírito Santo. E como Deus tem falado ao meu coração. Eu me lembro de uma frase de Francis Chan, no livro dele, O Deus Esquecido. Na introdução do livro dele, ele é um livro sobre o Espírito Santo. Ele disse assim, é o Francis Chan que diz, se eu fosse Satanás, uma das coisas que eu tentaria imputar na cabeça dos crentes é que eles não precisam do Espírito Santo. A.W. Tozer, que é um autor que eu tenho uma profunda admiração, ele diz, se retirássemos o Espírito, ele disse isso na década de 60, se retirássemos o Espírito Santo da vida da igreja, a igreja continuaria fazendo 90% do que ela faz, sem saber que o Espírito Santo saiu dela. O Espírito Santo é nuvem para nós durante o dia no deserto. É tocha para nós durante a noite. Sem o Espírito Santo, nós estamos perdidos. A.W. Tozer. E eu fico pensando, irmãos e irmãs, que às vezes nós estamos fazendo as coisas só dependendo da nossa força, qualidade, do nosso desempenho. Permita-me usar a palavra performance.
da nossa performance. Por isso que muitas vezes eu penso que nós nos exaurimos tanto, nos frustramos tanto e nos cansamos tanto, porque nós dependemos muito pouco do poder do Espírito Santo. O Senhor nos ajude a depender do Espírito Santo. Finalmente, em quinto e último lugar, uma igreja viva e dependente de Deus se torna exemplo para todas as pessoas. Que Deus aplique essa palavra no meu coração e no seu coração. Vamos orar? Senhor da glória, Pai Celeste, nós te damos graça pelos 20 anos dessa igreja. Obrigado, Senhor. Nós sabemos um pouquinho da história dela, que o pastor Paulo nos contou. E como é lindo ver hoje a igreja assim. Sabe por quê? Porque nós entendemos que tu és o dono da igreja. Tu és o Senhor da igreja. Nós somos apenas vasos de barro, usados para a glória do Senhor, para que a excelência do poder seja do Senhor. Pai, continua abençoando essa comunidade, que ela possa crescer, Senhor. Crescer, acima de tudo, em qualidade, no testemunho, na operosidade, na propagação do Evangelho, na firmeza da fé, da convicção, Senhor. E que ela se torne modelo, exemplo para todo este bairro, para tudo que está à sua volta. Pai, abençoa a vida do pastor Paulo, da sua família. Cobre ele, Senhor, com a tua graça. Cobre, Senhor, a liderança dessa igreja, cada membro, cada congregado. Abençoe, meu Deus, cada pastor que está aqui. Abençoe cada comunidade de fé que está representada aqui com seus pastores. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos da tua graça. Nós precisamos do poder do teu Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Prazer muito grande estar convosco e a oportunidade que nos foi dada. Obrigado, Paulo. Viu, querido? Tomar o restinho da água.